Meu nome é Cristina Calvi Veloso, eu sou psicanalista clínica, hospitalar e forense. Eu sou formada em Educação Física, isso foi minha primeira formação, eu atuei na área por 8 anos e depois eu fiz uma pós-graduação em Psicologia do Esporte. Eu tive uma academia de ginástica por 8 anos, onde eu acompanhava atletas de alta performance através da psicologia. Aí logo depois eu tive meus filhos e eu quis ser mãe. Então nesse período eu acabei vendendo a academia para ficar mais presente dentro de casa com os meus filhos. Eu tive um filho atrás do outro, né? 1 ano de diferença só. Mas eu não parei não. Nesse tempo eu voltei a estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudo, então aí foi que eu fui para a psicanálise, que eu fui me aprofundar um pouco mais a mente humana. Eu fui estudar, fiz um mestrado e também eu fiz um doutorado dentro dessa área. Eu trabalhava muito, na verdade, né? Então, logo que eu me formei, eu montei um consultório e comecei a trabalhar, comecei a estudar. Além de estudar, comecei a atender também. Só que a minha vida era bem complicada, porque como eu atendia convênio, então eu tinha que atender muita gente. Então eu começava o primeiro paciente às 7 da manhã e eu ia até 7, 8 horas da noite todos os dias. Devido a essa correria, eu não me atentava muito à minha saúde. Imagina, eu querendo ajudar as pessoas e eu mesmo não estava conseguindo me ajudar. Então, nesses 10 anos eu comecei a desenvolver uma doença renal e aonde nos 2 rins formavam cálculos, mas não eram cálculos pequenos, mas sim grandes. Tanto que eu tive que entrar dentro de um centro cirúrgico para poder fazer a remoção deles, a limpeza nos rins. Eram dores de cólicas renais fortíssimas. Quem teve já sabe do que eu estou falando. Eu tive todas as dores de um parto. Eu sei o que é a dor de um parto normal. Agora, triplica essa dor com cólica renal. Então, era muito difícil, era muito sofrimento. Por isso que eu vivia dopada de remédio, porque se eu não tomasse aquela medicação, eu não ia conseguir trabalhar. Então, essa doença me dificultou muito, principalmente no meu trabalho, porque eu tinha que ficar atenta o tempo todo ao que o paciente estava me contando. Eu tinha que ficar prestando atenção. E como eu vivia dopada de remédio, eu não conseguia entender. Muitas vezes eu até durante a sessão eu cochilava, eu não conseguia trabalhar. Eu já estava num estado difícil de manter. Dentro da minha casa, logicamente afetou, porque eu não via meus filhos, eu não via meu esposo, afetou o financeiro, porque remédios, antibióticos, remédios caríssimos para dor, porque nada resolvia. Então tinha que ser sempre o mais caro, mais potente, para poder diminuir a dor que eu sentia. O laudo dos médicos era que o meu problema era genético. Então, essa era o meu diagnóstico, né? E que eu ia ter que conviver com essa doença o resto da minha vida, que esse tipo de problema não tem cura. E isso foi me afetando, porque eu não tinha condições de ajudar mais. Sabe quando você chega num ponto que não dá mais? Como que eu, no estado que eu estava doente, poderia ajudar alguém tão doente quanto eu, né? Então isso me afetou. E eu acabei desenvolvendo uma depressão profunda, né? Uma tristeza profunda, que eu já não conseguia mais ajudar ninguém. Eu não queria sair de dentro do meu quarto, na verdade, porque primeiro as dores que eu sentia, segundo os remédios fortíssimos. Então eu só queria ficar na cama. Eu não queria sair da onde eu estava ali, deitada. Ali era um lugar, um refúgio aonde eu poderia deitar, descansar e ficar torcendo para a medicação fazer efeito. Como eu fazia parte de uma igreja evangélica, né? Eu, logicamente, fui buscar ajuda. É a ponto de ouvir de novo: Dona Cristina, a senhora aqui? Sim, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ah, mas isso vai passar,
isso é uma provação, logo logo Deus vai curar, a senhora fique firme, isso vai passar. Então sempre eram essas palavras, né? Perdi a esperança e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais perder meu tempo. E aí eu fui piorando. Eu lembro que nós tínhamos uma viagem marcada, né? Eu e meus filhos, meu esposo, para os Estados Unidos. E eu cheguei ao ponto de falar assim, eu não vou. Eu não quero ir. Eu não quero dar trabalho para vocês. Foi muito triste isso, né? Meus filhos, como mãe? Não, eu não vou. E bati firme que eu não ia mesmo. O médico chegou para mim e disse, não, a senhora não pode viajar. Você vai para um lugar muito frio. Lá, na verdade, ele determinou que eu ia ter crises ali, né? E aquilo entrou dentro de mim, né? Ah, então eu não vou. No mês de novembro, eu fui ao médico e ele falou assim, Dona Cristina, tá na hora da senhora fazer mais uma vez o procedimento cirúrgico da retirada dos cálculos, né? Tinha feito uma tomografia e ele falou, olha, de novo, 12ª cirurgia. Foi aí que meu esposo chegou para mim e falou assim, não, eu não aceito essa situação na nossa vida, porque isso afetou a família inteira. Então ele me colocou dentro do carro e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei na igreja, não estava tendo nenhuma reunião, mas o bispo me atendeu prontamente, conversou comigo e foi apenas uma palavra que ele falou para mim. A senhora está curada, a senhora não tem nada, absolutamente nada. E a senhora vai viajar assim com a sua família, com seus filhos, a senhora vai ter uma viagem abençoada por Deus. Então aquilo entrou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Mas aquela palavra, eu estou curada, eu nunca tinha recebido de ninguém que eu estava curada. E aquilo entrou. O primeiro sinal da minha cura foi a viagem, porque eu fui viajar para os Estados Unidos com a minha família, foi maravilhoso. Eu voltei de viagem e continuei indo nas reuniões. E, na verdade, eu só ouvia falar daquele Jesus, né? Mesmo dentro de outra denominação, eu nunca tinha tido um encontro com ele mesmo, de verdade. Então eu queria aquilo para mim, eu queria conhecer aquele Jesus por completo mesmo. E eu nunca me esqueço, foi numa reunião de quarta-feira à noite que eu tive esse encontro, porque eu queria tanto que Deus me ouviu. Então ele me batizou com o Espírito Santo e foi diferente, foi algo assim que eu nunca tinha sentido. E não é só isso, é a mudança de dentro para fora. Mudou tudo, o Espírito Santo entrou e aí ele começava a falar comigo. Então é assim que eu quero que você faça. Logo após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu queria contar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Então foi aí que eu tive a oportunidade, né, junto aos grupos da igreja, o grupo da saúde, o UNP também, que é o grupo do presídio, a ministrar palestras sobre a saúde física, mental e emocional. Então ele me deu muito mais daquilo que eu estava pedindo para ele. Então eu nunca imaginava que ele fosse me dar tudo isso. Eu tenho a minha clínica de novo, minha clínica própria, sede própria. A minha casa hoje é outra. Minha casa hoje é do Senhor. Então hoje eu e meu esposo, ele sempre ao meu lado, desde o início, sempre comigo, perseverando. Minha filha faz faculdade hoje de odontologia e meu filho estuda nos Estados Unidos. A minha cura, segundo a ciência, não tinha mais jeito, não tinha como eu ser curada dessa doença que eu tinha. Então hoje, cada vez mais, eu tenho a certeza de que com a fé, não tem como dar errado, não tem como não sermos curados, né? Os doentes não serem curados. Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que vai haver mudança, a gente crê que vai ser curada, perseverar, não desistir, tá sempre pronta para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu aprendi tanta coisa na Igreja Universal, mesmo com tantos diplomas, né? Doutora daqui e dali.
eu não tive esse aprendizado com os livros. Eu aprendi dentro da igreja, reunião em reunião, agindo a fé, usando a fé inteligente, porque eu não sabia a diferença dessa fé. Então, antigamente, eu era emotiva, oh meu Deus, me ajuda. Não, eu não usava fé inteligente, eu usava aquela fé emotiva. Então, quando a gente aprende essa fé inteligente, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou.